Fabrício Burkert é coordenador estadual dos programas Cidade Empreendedoras e Territórios Empreendedores no Sebrae RS, onde ele atua há 15 anos, promovendo o desenvolvimento territorial e o fortalecimento da gestão pública local. É especialista em desenvolvimento territorial e gestão pública, com ampla experiência na articulação de políticas, estratégias e parcerias voltadas à inovação e competitividade dos municípios gaúchos. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem. O que é este programa Cidade Empreendedora e como ele tem contribuído para fortalecer o desenvolvimento econômico dos municípios gaúchos? O Cidade Empreendedora ele é uma estratégia, uma ferramenta que ajuda os municípios na aceleração do desenvolvimento através da melhoria do ambiente empreendedor. Tem os seus eixos de atuação, então a gente ajuda a acelerar o desenvolvimento através do empreendedorismo nos municípios. E quais são esses principais eixos de atuação do programa e de que forma cada um deles ajuda a transformar a gestão pública e o ambiente de negócios local? Nós temos 4 eixos que nós chamamos de eixo priorizados, né? Que são os eixos que nós acreditamos que são os mais importantes, por isso são os priorizados, que são os eixos da desburocratização, das compras governamentais, da educação empreendedora e da gestão municipal. Além dos eixos prioritários, nós temos alguns outros eixos que nós chamamos de personalizados, dependendo da vocação do município, da prioridade daquela gestão, a vontade e a necessidade de cada município. Então, quando a gente chega num município, a primeira ação é um diagnóstico, para que a gente possa identificar, saber, ter mais embasamento técnico, né, de qual caminho seguir. Junto com o diagnóstico, a gente identifica com o município, com a gestão, né, a gente bate o diagnóstico com as necessidades e a partir desse momento a gente cria o plano estratégico para atuação. Os eixos personalizados, então, depende de cada município. E como funciona a adesão dos municípios ao programa e de que maneira essas ações são personalizadas conforme a necessidade de cada município? A adesão vai muito da vontade, necessidade e da relação dos municípios com o próprio Sebrae. Então, além da nossa mobilização, no Rio Grande do Sul, em cada território, nós temos um analista territorial que atende, né, faz a gestão dos projetos do Cidade Empreendedora naquele território e faz a conexão com os municípios. Mas depende muito da vontade e necessidade de cada município. Para essa parceria, basta o município ter interesse, a gente vai até o município, apresenta o que é o Cidade Empreendedora, entende um pouco, né, da necessidade deles e contratualiza. A execução leva em torno de 2 anos para a execução do contrato e nós estamos abertos a todos os municípios gaúchos. No Brasil todo tem o Cidade Empreendedora, né? Mas falando mais especificamente do Rio Grande do Sul. Fabrício, e quais os resultados que o Sebrae tem observado nos municípios que já implantaram o Cidade Empreendedoras, especialmente no apoio a micro e pequenas empresas? Nós começamos com o programa em 2019, 20. Alguns municípios já estão no terceiro ciclo, ciclo de desenvolvimento. E em cada eixo nós acompanhamos e conseguimos mensurar alguns avanços, né? O eixo de desburocratização, né, trabalha muito a formalização, principalmente do microempreendedor individual dentro dos municípios, a abertura da sala do empreendedor, a redução do tempo de abertura de empresa naquele município através da lei de liberdade econômica, que está dentro do eixo de desburocratização. No eixo de compras governamentais, a gente consegue identificar que os municípios passam a comprar mais das empresas locais, que é o objetivo do eixo.
então acaba o recurso, o dinheiro ficando mais dentro do município, com isso gerando mais emprego e renda. No eixo de gestão, a gente qualifica a gestão desde os servidores até os secretários e os próprios prefeitos. Então a gente melhora a gestão, melhora a eficiência, melhora o tempo de abertura de empresa, melhora a redução, aumenta reduz a informalidade, aumenta a formalidade, aumenta os negócios nos municípios, isso falando dos eixos prioritários, né? E aí os personalizados têm como a inovação, que é um eixo personalizado que a gente tem trabalhado bastante nos municípios, onde a gente trabalha a lei municipal de inovação, a regulamentação, trabalha também o ecossistema. Tem um eixo personalizado que é o plano de desenvolvimento econômico dos municípios, onde a gente ajuda o município a estruturar um plano de desenvolvimento. Enfim, são vários os avanços que a gente consegue constatar ao longo desses 5, 6 anos do Cidade Empreendedora. E quais os principais desafios enfrentados pelas prefeituras na implementação das ações e como o SEBRAE auxilia na solução desses desafios? Nós passamos por alguns, né, no último ano, que foi tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Com isso, nós criamos, inclusive, a estratégia do SEBRAE em 2025, foi atuar com um plano, que é o plano de retomada da economia local, onde o foco foram esses municípios em situação de calamidade. Então, nós mudamos toda a nossa estratégia em 2024 para atuação em 2025, focado nesses municípios. Nós vamos chegar aí até o final do ano impactando mais de 50 municípios, esses em calamidade, ajudando nessa retomada da economia, né? Então, a gente segue com a estratégia, né, do Cidade Empreendedora. Agora, a partir de 2026, a gente volta para um ciclo natural. Mas o maior desafio, falando do calamidade, o ano passado, né, e esse ano ainda foi o que aconteceu com a catástrofe natural que aconteceu, mas também a gente depende que o município tenha um mínimo de estrutura técnica para conseguir absorver todo o conhecimento que nós levamos até o município. Cada eixo desse que eu expliquei aqui, no mínimo tem um consultor. Então, a prefeitura precisa ter um mínimo de estrutura para estar recebendo esse conhecimento, esse consultor, e depois colocar em prática toda a estratégia que a gente tem dentro do programa. Então, eu vejo essa parte técnica um desafio bastante importante, significativo, mas também a gente tem aquilo que foge do nosso alcance, que são as questões climáticas, enfim, que passou a ser natural na nossa vida. Natural não, mas passou a ser mais rotineira na nossa vida, né? E que mensagem tu deixaria para os gestores públicos e para os empreendedores que ainda não conhecem o programa e querem impulsionar o crescimento no município? Que nos procure, que faça o contato com o SEBRAE, que nós estamos à disposição de qualquer município, qualquer prefeitura, não importa o tamanho, pode ser a prefeitura com menos de 5 mil habitantes. Nós temos um plano que é o na medida específico para esses municípios menores até os maiores, né? Então, dependendo do tamanho do município, a gente consegue encaixar ele dentro de algum desses planos, claro que sempre entendendo a necessidade, a vocação e trabalhando em cima disso, necessidade e vocação desses municípios. Nos procure para conhecer o programa, para conhecer as ações do SEBRAE, além do Cidade Empreendedora. Nós temos diversas outras ações fora o Cidade, como ajudar o município a implementar uma sala do empreendedor. Não precisa ser um parceiro do Cidade Empreendedora. Nós temos ferramentas para ajudar. Regulamentação da lei de liberdade, nós também temos uma estratégia para aqueles municípios que não estão dentro de Cidade Empreendedora, a gente também poder apoiar eles a regulamentar. Então, nós temos várias outras estratégias falando mesmo da gestão pública municipal. Então, nos procurem
que nós vamos até o município para conversar e tentar desenvolver um trabalho, né, sempre com foco da melhoria do ambiente empreendedor para acabar impactando o empreendedor na ponta. Agradecemos a tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco e desejamos, como sempre, muito sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.